Bom dia! Vou esperar as pessoas entrarem para dar bom dia. Oi, Elaine, bom dia! Fabiola. Vamos lá. Bom dia, Gabi. Bom dia, Aline. Bom dia, Tati. Eu queria fazer algumas perguntinhas para entender melhor a necessidade de vocês. Então, vou esperar. Tudo ótimo, Tati, graças a Deus. Eu vou... Bom dia, Denise, Andréia, Gabi. Gente, hoje eu falei que eu falaria sobre o processo de planejamento. E bom dia, Giovana. Sobre o processo de planejamento. E eu queria entender a necessidade de vocês quando a gente fala de processo de planejamento, né? Se o objetivo é o processo de planejamento do dia a dia de vocês ou do evento, ou se a gente fala sobre os dois. Então eu queria entender a necessidade maior de vocês sobre o processo quando a gente fala de planejamento, o que vocês preferem. Bom dia, Andressa, bom dia, Valéria, DS, Bela Cerimonial. Bom dia, Clau, tudo bom? Então eu queria entender qual que é a necessidade, ou se a gente fala dos dois, só pra gente começar. Porque eu acredito que muitas pessoas têm dificuldade tanto no planejamento administrativo, quanto no planejamento do evento. Então, como eu comentei, o objetivo sempre das lives de terça é a gente falar sobre conteúdo mais denso, e de quinta eu sempre vou trazer um profissional convidado para a gente falar sobre conteúdos que agregam também ao evento, mas não é da parte teórica, prática ou operacional. Ótimo, Andréia, só para entender o que é mais necessário para vocês, e daí a gente vai focando toda essa necessidade. Beleza, Ângela? Gosto disso pra gente entender como que facilita, porque eu falo que assim, às vezes a minha necessidade não é a necessidade de outro, então a gente tem que saber. Bom dia, Sandra! Vou só esperar dar 5 minutos e daí a gente já começa no conteúdo mesmo. Bom dia, Lili. Bom dia, Mendes Assessoria. Tudo bom? É que algumas assessorias eu já sei o nome das assessoras, então por isso que eu chamo pelo nome. Olha aí a Regina chegando, então já vou decorando. Então é sempre muito bom ter vocês. Tranquilo, Sandra. Para quem sempre me pergunta, sim, vai ficar gravado? Sim, vai ficar gravado no IGTV. Uma coisa que muitas pessoas não sabem, mas que eu acho que é super importante eu dizer, as lives que eu faço aqui, eu também coloco elas no YouTube. Por que eu coloco no YouTube? Além de ser uma outra plataforma, né, outras pessoas me assistem, vocês conseguem, às vezes, por exemplo, você não conseguiu assistir a live da semana passada, e daí você está trabalhando. Quando você consegue abrir no YouTube, você consegue ouvir a live pelo YouTube e fazer outras atividades. Então, muitas vezes... Ah, ótimo, Karen. Agora eu já vou decorando. Bom dia, Monique, Eveline, a Glaucia do Espaço Diniz. Então, o Fê aí da Haná. Então, você consegue assistir, ouvir a minha live e fazer outras atividades, o que é muito bacana. Então, essa é uma dica. Se você não me segue no YouTube, o meu YouTube é youtube.com.br/Maíra Tamberlini. E daí lá tem algumas lives, não tem todas, porque eu falo que boa parte das lives eu coloquei na minha plataforma, porque vai de bônus para os meus alunos. Mas tem bastante live que tá lá. Ah,
Gosta sim, Clau. Bom dia, Lê. Bom dia, Ju. Então, gente, o que eu acho que é bacana? Vamos começar a falar. Falei que 10h05 eu começaria com o assunto em si. Então, quando a gente fala de planejamento, o que é interessante a gente fazer? Num primeiro momento, é interessante a gente pegar coisas simples. Então, você pega um caderno, tá? Um caderninho. Eu gosto de caderno com linhas, tá? Esse daqui é personalizado com meu logo. Tá com meu logo antigo. Em breve estão chegando cadernos com logos novos. Daí você vai pegar uma caneta. O que você vai fazer? Como a gente vai se planejar? Então você vai fazer uma lista de todas as tarefas que você precisa fazer. Tarefas o quê? Tarefas administrativas. Então, por exemplo, o que eu precisava fazer ontem? Eu precisava cadastrar algumas festas de 15 anos. Então, muitas pessoas já sabem, eu utilizo o Zap Wedding. O que eu fiz na plataforma? Eu atualizei o checklist. Por quê? Porque eu falo que a cada vez que eu vou atendendo, eu vejo a necessidade de outras perguntas. Então, por exemplo, hoje eu tenho um processo de atendimento. Então, como que funciona? Eu tenho formulários de atendimento para 15 anos, para aniversário infantil e para casamento. Ai, Maíra, mas às vezes eu faço outro tipo de evento. Ótimo, qual que é a minha sugestão? Personaliza o seu formulário para você atender. Então, o que acontece? Os meus processos administrativos, eles começam a partir do meu material. Então, as festas que eu mais faço são casamento, 15 anos e festas infantis. Então, dessa forma, eu criei processos de atendimento. Então, o que eu sugiro? Organiza todo o seu material. Cria uma pasta dentro do seu computador, não deixa todos os documentos dentro do Word. Então, como a gente vai começar a organizar? Primeiro de tudo, você vai listar todas as tarefas. Então, organizar todos os meus formulários e planilhas. Então, eu tenho uma pastinha só de contrato, uma pastinha de clientes, eu tenho a pastinha de consultoria, eu tenho a pastinha de aulas. Então, todo o meu sistema, ele é organizadinho, todo o meu computador é organizado. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente vai organizar. Então, a minha sugestão é, organizem o seu computador. Organize a sua pasta de documentos e o principal, gente, tem coisa que muitas pessoas não organizam. A pasta de downloads. Porque hoje em dia, tudo que a gente baixa já vai para a pasta de downloads. Então, comece a organizar a pasta de downloads. Depois que você fez isso, o que você vai fazer? Quais são as tarefas administrativas que eu preciso fazer? Eu preciso atualizar o meu mailing de fornecedores. Ótimo, como que você faz? Muitas vezes a gente foi em diversos eventos, a gente foi em muitos lugares, a gente recebeu um monte de cartão e onde eles estão, ou nas sacolinhas do evento que a gente nunca mexeu, ou então tá numa caixa. Eu aqui tenho uma caixa, vou até mostrar pra vocês. Tem uma caixinha de cartões para serem cadastrados. E como que eu funciono? A meta para mim são cadastrar 50 cartões por semana. Então, esse é o objetivo. Então, a gente vai colocar a tarefa. Que dia que eu vou fazer? Eu posso fazer na segunda, não, vou fazer na sexta, não, vou fazer na quarta. A gente tem que determinar as tarefas que a gente vai fazer, tá? Então, o que eu faço? Normalmente, quais são outras tarefas que eu tenho? Então, atualização de mailing, dar feedback para os clientes e o principal que eu acho, cuidar das redes sociais. Quando que eu cuido das minhas redes sociais? Nesse momento de pandemia, eu tô cuidando toda sexta. Então, na sexta-feira eu paro e programo a próxima semana. Se eu conseguir programar a próxima semana, muitas vezes eu programo 2 semanas, tá? Então, é bem bacana e prático. Então, você tem que entender qual que é a sua necessidade e como vai funcionar, tá? Para programar as redes sociais, eu utilizo ferramenta. Então, assim, eu já falei aqui algumas vezes, eu uso o MLabs, mas também tem o Studio Creator, que é do próprio Facebook. Então, você consegue, hoje em dia, programar suas redes sociais, ou seja, você vai entregar um conteúdo de qualidade, da forma como que você quer, na hora que você quer, de uma forma organizada. Então, isso é muito importante. A gente tem que trabalhar de forma planejada. E daí você fala assim, mas por que você já planeja toda semana? Por quê? Porque às vezes eu tô fazendo outras coisas, já tô voltando com os atendimentos
e eu não consigo manter essa frequência. Então, se você me acompanha no perfil da Gamata Eventos, cada linha minha é um evento. Então, eu posto 3 fotos de cada evento. Por que que eu, Maíra, comecei a postar dessa forma? Primeiro porque eu achei que o feed fica mais bonito. E depois porque eu achei que, pra mim, facilita. Por quê? Porque o olhar do fotógrafo já tá na mesma tonalidade, nas mesmas cores. Então eu posto, e daí eu posto tipo manhã, tarde e noite. Então eu consigo ter essa frequência. Então, pra mim, facilitou. Tem gente que fala assim, Maíra, eu não tenho tanto evento pra postar um evento por dia. Ok, então veja a melhor forma. Você não precisa fazer 3 posts por dia. Você pode fazer um post por dia. O que a gente tem que entender? Para planejar as redes sociais, a gente precisa ter constância. Então não adianta numa semana você fazer 3 posts todo dia e na outra semana não fazer nenhum. Compensa você falar assim, eu vou trabalhar e começar as minhas redes sociais fazendo 3 postagens por semana. Eu vou postar toda segunda, quarta e sexta. E você posta toda segunda, quarta e sexta. Então é aquilo assim, nem sempre o que vai funcionar pra mim vai funcionar pra você. A gente tem que entender a sua realidade. Então daí eu planejei as redes sociais. Ok, isso vai pra sexta-feira. O que eu vou fazer na segunda-feira? Na segunda-feira, normalmente eu mando mensagem para todos os meus clientes. Por que eu mando mensagem? Para saber como foi, como tá o planejamento, se a gente tinha algumas tarefas. Tem clientes que eu trabalho na forma de consultoria. Então eu envio o material, eles analisam e a gente faz a reunião de feedback. Eu não acompanho todas as reuniões, eu vou acompanhando de forma online, não presencial. Então eu faço uma mensagem de acompanhamento para saber como está tudo. Então tem gente que fala assim, Mary, você fala toda segunda? Não, gente. Para o cliente não entender que é uma forma automatizada, numa semana eu chamo na segunda, na outra na terça, na outra na quarta. Então a gente vai mudando. Eu tenho até aqui uma lista de tarefas semanais. Deixa eu tentar pegar. Tá? Então eu tenho uma tabelinha onde eu coloco os dias da semana e quais são as tarefas que eu vou me organizar de forma administrativa. Então, independente do dia que eu for fazer, na semana essas tarefas têm que ser concluídas. Por quê? Porque eu sei que muitas pessoas já estão voltando com atendimento, seja ele presencial ou online, e muitas vezes a gente não consegue fazer aquela tarefa naquele dia. Mas eu sei que muitas das pessoas que estão aqui são equipe. Eu presa, né? Então todas as tarefas são feitas por vocês. E às vezes, se a gente não deixar claro tudo aquilo que a gente tem que fazer, o que acontece? A gente esquece, a gente posterga e a gente acaba deixando de lado o que tem que ser importante. Então, eu divido meu tempo hoje entre a Gamata Eventos e a Gamata Cursos e também tenho que dividir meu tempo para parte Maíra pessoal. Então a gente tem que dividir dessa forma. Então eu coloco tudo que eu tenho que fazer. Eu tenho um dia que eu tô conversando só com parceiros, eu deixo um período da semana. E é uma coisa que eu falo sempre, eu já fiz aqui live sobre parceria, sobre fornecedores. E é importante a gente ter um dia pra gente se dedicar a conhecer novos profissionais ou estreitar laços com aquele que a gente já tem, tá? Então muitas vezes a gente acaba deixando isso de lado. Eu falo que o ano tem média de 54 semanas. Se a gente falasse com um fornecedor por semana, já seriam 54. E se a gente estiver conversando e focado, a gente vai conseguir falar no mínimo com 3 fornecedores por semana. Então a gente consegue estreitar muito isso. Então é aquela questão, qual que é a minha prioridade? Muitas vezes a pessoa fala pra mim, Maíra, eu não tô satisfeita com o nível de eventos que eu estou realizando. Eu quero melhorar. E uma forma que eu acho que é muito bacana da gente melhorar o perfil dos nossos clientes é melhorando o perfil dos nossos fornecedores parceiros. Então a gente tem que pensar sobre isso. E daí você vai pensar, eu tenho que fazer o meu fluxo de caixa. Fluxo de caixa não é uma tarefa que você precisa fazer toda semana. Você precisa fazer o quê? Uma, no máximo, 2 vezes por mês. Então você vai precisar fazer toda semana? Não, a cada 15 dias. Mas tem que estar lá? Tem que, por quê? Senão você acaba esquecendo de conferir, de ver se o cliente pagou, de como que funciona, se tá tudo ok. Então é importante você deixar claro tudo isso, tá? Então determina. Tem gente que fala assim, Maíra, mas cada cliente me paga numa data, porque você permitiu isso. Então é aquela questão, determine, eu gosto de determinar 2 datas para o cliente me pagar. Por quê? Porque facilita para eu ter esse controle.
Então a gente tem que entender o que facilita para o cliente, o que facilita para mim e o que fica bom para ambos. Então se o cliente fala assim, ai Maíra, pra mim depois do dia 20 tá ok. Então tá ótimo. Todo dia 25 pode ser? Então beleza. Daí você centraliza, por exemplo, dia 15 e dia 25, ou dia 10 e dia 25, você determina. É a sua vida, é a sua empresa, então a gente consegue colocar padrões. Então você determina para o cliente, se o cliente pagar antes, ok, mas o que você vai entender? Se eu determinei que todos iam pagar no dia 15, dia 16, no máximo dia 17, eu já vou olhar a parte financeira para ver se todo mundo pagou, para dar baixa, para deixar registrado em todos os contratos, tá? Então, se você determina dessa forma, facilita para você. Porque pensa, um cliente paga no dia 15, outro paga no dia 12, o outro paga no dia 20, o outro paga no dia 25, o outro paga no dia 30, vira um samba do crioulo doido. Maíra, eu não tenho tanta festa para receber hoje. Mas pensa se você tiver com 40 festas em andamento, como que vai funcionar? 60 festas em andamento, tem gente que tem bem mais do que isso. Eu tenho alunas minhas que estão com 70 festas em andamento. Então é preciso se planejar. Por quê? Porque muitas vezes em um dia você não vai conseguir conversar com todos os seus clientes. Em um único dia você não vai conseguir cuidar de todos esses processos. Então é importante a gente ter essa organização, esse planejamento, principalmente no administrativo. E tem muita gente que está falando, bom dia meninas que entraram agora. Olha, boa pergunta, Ângela, não envio o recibo. No meu contrato eu já coloco de uma forma que não precisa de colocar recibo, porque eu determino todas as parcelas. Eu discrimino tudo bonitinho. Mas se o cliente pedir, sim, eu mando o recibo sem problema algum. Eu tenho já um modelinho de recibo e a gente manda pro pessoal. Então é uma forma da gente trabalhar isso, tá? Então assim, o que funciona pra mim, funciona pra você? Ótimo, aplica. Funciona pra mim, não funciona pra você? Ótimo, descarta. Então a gente tem que ter essa questão de praticidade, tá? Então assim, o que mais eu vou fazer? Maíra, eu preciso organizar as pastas dos meus clientes. Então o que eu faço? Eu tenho um processo. O cliente fechou comigo, qual que é o próximo passo? Muitas clientes perguntam quais são os próximos passos. Então, após o contrato fechado, eu envio para o cliente uma carta de boas-vindas. Então, nessa carta de boas-vindas, eu explico quais são os próximos passos e eu reitero como que funciona o funcionamento da minha empresa. Então, em quais os horários que eu vou responder com mais facilidade para o cliente, como que vai funcionar, quais são as formas de atendimento, o que eu aceito por WhatsApp, o que tem que ser por e-mail. Porque muitas vezes o cliente que pede muita solicitação por áudio, a gente acaba se perdendo. Então eu explico a importância muitas vezes de formalizar pedidos através de mensagem de texto ou e-mail. Então eu explico contratos, orçamentos tem que ser por e-mail. Então eu vou explicando toda a parte administrativa, como que a gente faz e como que tudo vai funcionar. Depois disso, o que eu já faço? Eu mando documentos de modelo. Então, por exemplo, eu utilizo um modelo de lista de convidados e eu já explico como que tem que ser feito para o meu cliente. Então, eu já mando para ele. Por quê? Se ele começou a fazer a lista dele, ele já passa para esse modelo. Eu não vou esperar chegar um mês antes para dar esse trabalho para o meu cliente. Não. Se ele já fechou comigo, eu já mando o modelo de lista. Olha, eu trabalho dessa forma, você vai ter que me entregar a lista dessa forma. Por quê? Eu já tive cliente que me entregou lista no papel. Escrita a caneta. E daí eu virei pro cliente e falei assim, eu não sou secretária, né? Posso até executar, mas vou te cobrar uma taxa ou você digita. Por quê? Porque não rola, gente. O tempo da gente ficar digitando, às vezes a gente não entende a letra do cliente, então é função do cliente. E eu deixo isso muito claro para todos os meus clientes, que a organização, o planejamento, é um trabalho conjunto. A festa é dele, ele tem que se envolver, ele tem que participar. E ele vai planejar esse evento junto conosco. Então, eu não vou fazer esse serviço de digitação. Eu brinco falando que eu não sou secretária, mas eu passo para ele. Teve cliente que já pediu para eu digitar? Teve. Eu já digitei? Pagando bem, eu digito. Se não, não, gente. A gente tem que ver o que compensa. Ontem, na minha aula que eu dei ontem à noite, eu falei que a gente aprender a falar não é libertador. E a gente tem que aprender a falar não. A gente tem que deixar claro para o cliente aquilo que funciona pra gente, aquilo que não funciona, o que faz parte do nosso trabalho e o que não faz.
muitas vezes isso não fica claro. A gente não tem um planejamento das nossas funções e para o cliente não fica claro. Sim, Ângela, eu uso a lista do Zap Wedding, eu mando a planilha, porque eu faço a confirmação através do sistema do Zap Wedding. Então eu acabo já utilizando lá. Por que eu falo isso? Porque tem cliente que vai mandar uma lista de outra formatação. Eu consigo fazer a confirmação? Consigo. Mas muitas vezes eu não consigo ter um controle mais eficaz. Porque como eu já uso uma plataforma de gerenciamento, já fica tudo lá. Eu consigo saber quem confirmou. E o que é bacana? Eu explico para o cliente os benefícios dessa organização ser assim. Então a gente consegue trabalhar. Então eu mando para ele isso. Eu mando uma planilha de acompanhamento geral do evento dele, caso ele queira colocar. E caso ele queira fazer também o fluxo de caixa dele. Eu já falei sobre precificação aqui, já falei sobre valores. E muitas pessoas me perguntam isso, se eu cuido dos pagamentos dos meus clientes para outros fornecedores. Em via de regra não, porque cada cliente tem um fluxo de caixa diferente. Mas eu monto uma planilha para que eles possam fazer esse acompanhamento. Se eles quiserem que eu faça, eu posso até fazer, mas é um serviço opcional. Então eu deixo bem claro para eles o que é minha tarefa e o que é tarefa deles, tá? Então, assim, ele vai fechar um fornecedor, eu vou fazer a leitura do contrato dele, eu até oriento, olha, inclui isso, vê se a gente consegue modificar isso. Eu não falo que eu faço análise jurídica, porque eu não sou advogada, então eu até fiz 2 lives sobre a importância de detalhes que a gente tem que ver em contrato com a Gabi da Conceito, tá no IGTV, então é só você entrar e olhar, tá? Mas eu mando uma planilha para cliente. Então teve uma cliente que falou assim, Maíra, como que a gente vai cuidar do fluxo de caixa? Eu falei, lembra daquela planilha que eu te mandei logo que você me contratou? Então, tá na segunda aba, é só dar uma olhadinha. Então é assim, é orientar. Por quê? Porque tem cliente que você vai mandar o arquivo e ele não vai abrir, ele não vai olhar. Então cabe a gente explicar. Isso eu percebi também com a parte de fornecedores. Por quê? Eu já comentei aqui que eu já mandei um roteiro uma vez para um fornecedor. O meu roteiro tinha 5 páginas, ele só olhou a primeira e a segunda. E as informações mais importantes para ele estavam na terceira folha. Então, assim, ele falou que não recebeu. Então, o que eu fiz? Hoje em dia eu estou colocando sumário. Eu mando um recadinho explicando o que tem em cada página. E eu mando também para cliente explicando o que tem no arquivo. Olha, essa é uma planilha para cuidar geral do seu casamento, na aba tal tem tal coisa, na aba tal tem tal coisa, na aba tal tem tal coisa. Então, cabe a gente orientar o cliente da forma com que a gente trabalha. Olha aí a Gabi da Conceito falando que hoje é o último dia de venda do e-book que ajuda a conferir os contratos. Ótimo, Gabi! Beleza, então já é uma dica que é bem bacana. O e-book dela é bem completo, então super vale a pena. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou criar esses processos e vou orientar para os clientes. Beleza. Como que eu cuido da organização dos meus eventos? Depende. Do quê? Do tipo do evento. Então, assim, eu tenho 4 pacotes para atender meus clientes. O atendimento que eu dou para eles em todos os pacotes é igual? Não, porque se fosse igual não tinha que ter 4 pacotes, eu teria um só. Então, o que a gente tem que entender? Que o cliente que pagou por uma assessoria completa, ele quer um atendimento. O cliente que pagou, olha aí, o e-book da Conceito tá no perfil dela, só clicar lá, tem no link da bio e você consegue acessar por um valor super bacana e justo. Então, acho super válido. Daí a minha sugestão. A Gabi talvez não goste da minha sugestão, tá? Mas quem me conhece sabe que eu sou assim. A minha sugestão, por mais que seja um e-book, que você imprima, porque daí você consegue ler e fazer as anotações, tá? Tem gente que fala assim, Maíra, você mata as árvores. Eu falo, gente, eu uso papel reciclado. E depois, quando eu jogo fora, eu reciclo de novo, tá? Mas tem gente que já fala que eu mato muitas árvores. Mas eu sou uma pessoa do papel e eu funciono muito com papel. Então eu vou fazendo as lives, eu vou anotando, eu tenho todas as observações e pra mim isso funciona. Então assim, eu atendo o cliente no papel. Então eu tenho, esse é meu caderno de atendimento, tá até aqui porque eu tava fazendo atendimento. Então assim, eu vou anotando tudo. Por quê? Porque pra mim fixa melhor. E o que muita gente pensa, eu vou anotar no papel, o que vai acontecer?
Muitas vezes quando eu olho para as anotações, eu lembro de todo o contexto, então isso para mim facilita muito. Então, outro processo que eu criei nas minhas tarefas administrativas. Cada pasta de cliente minha tem uma ficha de atendimento. O que eu coloco nessa ficha de atendimento? Tudo que eu fiz para cada cliente. Por que eu fiz isso? Porque eu vi que muitos colegas assessores tiveram problemas antes da pandemia e principalmente na pandemia. Olha, adoro muita gente falando que é do papel. Gente do céu, vamos depois fazer um encontro de papelaria. Eu tô com várias coisas bem legais. Depois eu vou fazer uns posts para vocês verem do que eu comprei, que eu acho bem bacana. E o que eu fiz? Por que eu fiz essa ficha de atendimento? Eu coloco, em tal dia eu conversei com a cliente, a reunião foi online. Em tal dia eu conversei com a cliente sobre tal assunto, foi por WhatsApp. Por quê? Porque quando você tá no WhatsApp, você tá dando consultoria, você tá dando um atendimento. Muita gente está fazendo assessoria online sem saber. As pessoas estão prestando serviço, estão orientando os clientes e não estão cobrando por isso. Então, qual que é a diferença de um pacote meu para o outro? O tipo de serviço que eu presto. Então, quando eu faço essa lista de atendimento, tá assim, pode ficar tranquila. Todo esse material vai estar para vocês baixarem disponível no meu curso que eu relancei ontem. Então, só porque fizeram a pergunta, eu relancei meu curso e eu incluí as outras coisas. Olha aí, Líbia falando, por que eu acho muito legal essa ficha de atendimento? Porque se a cliente muitas vezes fala assim, mas você não fez quase nada por mim, você pega e fala assim, olha, eu fiz isso, 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 isso e isso. Então você consegue mostrar. Olha, muito boa essa pergunta. Tava falando agora, anoto tudo, depois jogo para um caderno. Ótimo. Eu guardo essa pasta por quanto tempo? Eu guardo, na verdade, assim, cada cliente meu tem uma pasta, então tem até algumas pastas aqui. Ó. Essa é uma pasta que tá aqui, porque a festa ia ser dia 13/11. Então, eu coloco aqui, a primeira folha é o meu contrato, a minha ficha de atendimento com todas as observações que eu fiz a caneta, contrato da decoração, contrato das roupas, contrato do bar e dos cavaleiros, contrato do DJ, contrato do buffet. E essa festa vai mudar de data, ela vai para março, então por isso que ela já tá aqui em cima. Então o que eu coloco? Eu coloco a ficha de atendimento para saber tudo isso que a gente fez. Eu guardo a pasta até o evento. Terminou o evento, eu coloco tudo isso no envelope e arquivo no armário que tá aqui atrás. Tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. O pessoal fala que questão do medo de levantar, né? Peraí, acho que eu não vou conseguir. Ó, todo decorado. Aqui é o meu home, né? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Aqui, ó, tem caixas pra eu enviar. Eu tenho a palavra Casa Comigo, então caixa pra mandar os cintos da minha mãe. Tá vendo? As caixas aqui em cima são todas arquivos, ó. Eventos de 30/11 a 2020. Então, assim, vai tendo as datas de tudo. Então, eu vou colocando as datas e guardo toda a ficha de atendimento. Tá? Então, daí, o que eu faço? Eu guardo na pasta, inclusive a cópia do relatório, as listas de convidado. Eu tiro foto, dou a foto pro cliente e guardo tudo isso. Tá? Então, o meu arquivo fica aqui. No escritório, eu deixo as pastas que são atuais. Então, como a gente tá nesse momento, eu tô fazendo a live da semana passada, eu fiz no escritório. Hoje eu tô no meu home office. Então, eu vou separando. Ótimo, Aline. Que bom que você começou a anotar tudo. Facilita muito, porque às vezes a gente tá com vários eventos e, principalmente, o que acontece, né? Essa festa que mudou. Essa festa ia ser um fim de semana que eu tava mais tranquilo. No fim de semana que ela mudou, eu vou ter uma festa na sexta, uma festa no sábado. Se bobear, vai ter uma festa no domingo. Então, eu preciso ter claro todas as observações. Então, quando eu vou ter uma reunião com o DJ, eu pego o contrato do DJ e reviso tudo. E quem sabe, no meu formulário, no meu atendimento, no meu roteiro de festa, eu coloco observações importantes. Então, eu coloco tudo que tem no contrato e tudo que a gente vai tendo alterado. Olha aí. Que bom, muita gente entrando. Então, a Kemi, não é a questão do ideal.
Você pode guardar impresso ou digital. Tem que ver o que funciona para você. Quando você guarda digital, você leva o seu tablet ou você deixa tudo ele na nuvem para você acessar durante o evento? Porque às vezes durante o evento a gente vai precisar de algum contrato. Então dessa forma a gente faz isso. Ótimo, olha aí o pessoal da Araújo falando que tem um controle para cada evento. Facilita muito. Bom dia, o povo que tá chegando atrasado, não tem problema não, gente. Depois vai ficar salvo, guardadinho, e daí vocês acompanham aquilo que vocês perderam. Então, o que pra mim funciona? Quanto tempo que eu guardo cada contrato? Ah, então ótimo. Se você leva tudo digital e pra você tá funcionando, beleza. Por que que eu não uso digital, tá? Então, vou ser bem sincera. Eu levo a pasta pra cada evento, porque eu já tive o meu iPad furtado em um espaço de eventos. E daí eu descobri que estava lá ainda e eu tive que ameaçar acionar a polícia para conseguir o meu iPad de novo. Então hoje em dia raramente eu levo o iPad pro evento, deixo só no celular e daí eu comecei a deixar no papel. E até porque eu já comentei aqui, muitas vezes eu não tô acompanhando toda a montagem, o meu assistente que acompanha, e daí eu deixo a pasta com ele já alguns dias antes para com que ele tenha tudo em mãos. Então isso facilita. Olha aí, todo mundo tendo pastinhas. Pois é. Então é aquela questão, sabe? Ah, gato escaldado tem medo de água fria, então eu não levo, evito. E daí, assim, teve gente que falou assim, ah, Maíra, mas você não acha chique fazer o atendimento pelo tablet? Gente, chique é ter um atendimento funcional. Chique é você ter um atendimento que não tenha filas, tá? Então, assim, se você for atender pelo tablet e fazer recepção, que você treine toda a sua equipe para que você consiga fazer isso com qualidade, com que você lembre de carregar tudo, com que você tenha um atendimento. Fica tranquila, vai ficar salvo assim. Bom atendimento, arrase e feche mais um contrato. Então a gente tem que entender que o que funciona para uns nem sempre funciona para outros. Então assim, por que eu guardo todos os contratos? Eu guardo todos os contratos porque já aconteceu da noiva se mudar e juridicamente a gente tem que guardar por 5 anos, né? Então eu acho que é bacana a gente saber disso também. E a noiva se mudou e ela não levou os contratos, não, ela se mudou de país e daí ela precisou do contrato dela porque o pessoal de foto e vídeo não tinha entregue o material e eu ainda tinha. Ai, Maíra, mas você guardou um monte de coisa e só serviu para um caso? Pois é, mas para aquele caso funcionou. Como que eu faço também, gente, com a eliminação de todos esses contratos? Que isso é uma informação muito importante. Eu pego todos os meus contratos e eu picoto. Eu falo que eu tive 2 grandes alegrias nesse processo administrativo. Um foi comprar uma impressora laser, e hoje a impressora laser já foi substituída por uma Ink Tank, que eu acho muito mais legal o colorido, e tá rendendo tanto quanto a laser. E eu uso tinta assim, ó. A minha Ink Tank é HP, então daí eu encho a impressora. E foi comprar uma picotadora, então daí eu picoto todo o material que a gente utilizou. Bom dia, meninas que estão entrando agora, a Max, a Vivi, a Leise, a Pri, a Carol, a Sula, bom dia, Samuel. Então o que a gente vai fazer? Ai, beleza, minhas pastas estão todas organizadas. Com que frequência eu olho as pastas? Como que eu faço? Tá? E, gente, paguei muito barato na picotadora, acho que foi menos de R$200, porque tem coisa que a gente acha que é caro, né? Gente, picotadora é um alívio. Sabe aquele momento que você tá estressada? Você vai pegar por assim... As pessoas falam, mas não, gente, Ou então, se você não tiver picotadora, não tem problema. Se você morar em casa, gente, pega um balde, pica todo o papel e faz fogueira, joga pro universo. Então tem toda essa informação. Quem entrou agora vai ter certeza que eu estou doida, né? Mas tá tudo certo e vamos embora. Então, o que é importante? A gente se organizar. Então, qual que é a minha sugestão, tá? Você mandou aquela carta de boas-vindas para o cliente, explicou como que funcionava, mandou a planilha de acompanhamento do evento, mandou o link da plataforma que você usa. Não, depois que eu picoto, eu não queimo não, eu jogo na lixeira, eu moro em apartamento. Se eu morasse em casa, com certeza eu faria uma fogueira. Mas quem tiver casa aqui em São Paulo e quiser me chamar para uma fogueira, a bacia de metal eu tenho. Mas tenho medo de fazer isso na varanda e os vizinhos falarem que eu sou louca, né?
Então, melhor não, dá uma segurada. Então, o que eu faço? A cliente me mandou o contrato. Eu imprimo o contrato. Eu já abro o roteiro dela. Então, o roteiro do casamento da cliente, que o meu roteiro ele é composto de 5 partes. A parte da cerimônia, a parte de lista de fornecedores, a parte de endereços importantes, a parte de cronograma da festa e a parte de informações adicionais. Então, o meu roteiro ele é 5 documentos em um. Então, eu faço ele no Word e eu vou separando por páginas. O que eu faço? Eu já abro o arquivo do cliente, eu tenho um mockup, um modelo que eu mando para o cliente, por quê? Quem vai fazer o roteiro da festa dele? Quem vai fazer o roteiro do cronograma? Nós! Eu não faço o roteiro do meu cliente sozinha, eu não chego na reunião e ele vai me passando o nome dos padrinhos e os telefones, não. Isso ele faz na casa dele, eu mando o roteiro, ele preenche todo o roteiro e me devolve. O planejamento do casamento é uma coisa conjunta, tá? Então, ele faz a tarefa, ele faz a lição de casa. Por quê? Porque isso otimiza nossas reuniões finais. E ele consegue entender que ele vai determinar quem entra em cada momento. Eu oriento como preencher? Claro, eu oriento como preencher. Tanto no papel, quanto no verbal, quanto em explicação, quanto em e-mails. Mas ele tem que fazer a parte dele, tá? E daí, o que eu faço? A cliente me mandou os contratos. Eu imprimo o contrato. Quando eu vou lendo o contrato, eu já vou preenchendo aquelas informações adicionais. A última parte do meu roteiro. O que eu coloco no buffet? Eu vou colocar as informações necessárias. Para quantas pessoas o buffet foi fechado, qual o valor de cada cardápio. Se tiver o cardápio, eu já copio o cardápio. Por quê? Na degustação final eu vejo que foi alterado ou não. Se eu não acompanho a degustação final, eu peço o cardápio final. Eu coloco a questão da alimentação de staff. Exato, Dantesco. A pessoa tem que fazer a parte dela, né? Então, assim, eu acho que é muito importante. E eu chego até a parte da parte do fotógrafo, vou te dizer que eu oriento. Por quê? Eu tive problema, mando tarefa de casa. Cada casal tem que cuidar do próprio casamento. Então eu vou colocando todas as observações. Quando eu chego no contrato de foto, eu vejo se vai ter retrospectiva ou não, como que funciona a retrospectiva, quantas fotos, e eu já oriento. No meu aplicativo, no meu cronograma, o cliente vai saber, olha, esse mês é o mês da gente já separar as fotos para retrospectiva. Olha, a gente tem que separar até no máximo 80 fotos. Se tiver mais de 80, não vai ser retrospectiva, vai ser slide. Eu explico tudo como que funciona. Por quê? Porque são processos, isso é para a festa dele fluir. E o que eu coloco também na parte de fotos? Para os noivos pensarem nas fotos posadas, porque eu já tive problema. A noiva contratou uma mega fotógrafa, a fotógrafa era incrível, uma das melhores de São Paulo e do Brasil, assim, muito boa. E daí no dia a noiva falou assim, Maíra, eu quero aquela foto que alguém segura a aliança e eu tô dentro dela. E daí a gente fez aquela cara, tipo, quá, 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 quá. Pra fazer aquela foto, a fotógrafa precisava de uma outra lente. Ela fez. Mas se ela tivesse uma outra lente, se ela soubesse que ela ia ter que fazer esse tipo de foto, ela já ia mais preparada. Então, qual que é a minha função? Se eu já sei que o cliente quer alguma foto específica, eu já explico até pro fotógrafo. Eu mando esse roteiro para ele saber, olha, isso daqui você faz? Por quê? Porque tem gente também que não respeita a pessoa que contratou. Agora o Dan vai concordar comigo. O que acontece muitas vezes? A pessoa pega, contrata um fotógrafo e manda bilhões de fotos de uma outra pessoa. Olha, eu quero que você faça assim. Gente, se você quer que ele trabalhe como outra pessoa, contrata a outra pessoa. A gente tem que aprender a respeitar. E eu explico isso. Por que já aconteceu outra função comigo também? Já aconteceu da gente fazer a questão da cerimônia. A noiva falou assim, mas eu quero que a fulana cante como ciclana. Eu falei, então por que você não contratou a ciclana? Porque assim, se você quer que uma pessoa cante como outra, você devia ter contratado a outra. Então a gente tem que explicar que muitas vezes isso não é educado, não tem senso, tá? Então é muito importante a gente fazer isso. Adorando vocês que estão entrando, bom dia, sejam todas bem-vindas. Que ótimo. A gente tem que dar tarefa de casa até mesmo para o cliente se sentir parte da festa dele. Ó, peço para mandar uma lista de todas as fotos que não podem faltar no dia e coloco no roteiro. Exato. Eu coloco com tio, com quem precisar, e isso é muito importante. Parabéns, Dantesco. Isso é questão de postura. Digo que pode ter inspiração, mas não dá para copiar, porque se ela te contratou, ela quer seu olhar. E é isso que a gente tem que deixar claro. Então, o que eu vou fazendo? Eu já vou planejando toda a minha festa durante o processo.
Porque quando chegar a hora de eu fazer o roteiro da festa, já tá muito mais fácil. Porque eu vou ler as observações, eu só vou conferir o que eu anotei em alguma reunião. E uma coisa muito importante, eu sou muito online, quem me conhece sabe. Tenho 2 telefones, iPad, porque a live eu faço no iPad. Então muita gente fala assim, ai Maíra, eu faço no iPad porque a live a tela é maior, tá? Então assim, uso notebook e tudo, mas como que eu faço minhas reuniões? Eu faço as minhas reuniões no papel. Por que que eu faço as minhas reuniões no papel? Primeiro que eu acho que fica mais fácil de acompanhar. Segundo que eu não tenho falhas. Eu não tenho falhas tecnológicas com isso. Por quê? Porque ninguém, não vai dar tilt, não vai acabar a bateria, eu não vou ficar preocupada. E o que que eu vejo hoje, né? Foi até uma dica da Elib, um puxãozinho de orelha. Maíra, você tá fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, então foca. Então o que que eu acho? Quando a gente está atendendo um cliente no caderno, no papel, o cliente ele consegue entender que a nossa atenção está total nele. Se a gente está atendendo no tablet, no celular, no computador, ele pode ficar com dúvida se a gente está com total atenção no nosso cliente ou se a gente está atendendo outro, respondendo outros. Então tudo isso é muito importante. Sim, Cláudia, também passo a limpo. Na verdade, assim, eu deixo o rascunho no papel e passo a limpo para o computador. Então é dessa forma que eu trabalho. E o que que eu vejo? Eu mostro para o meu cliente como que funciona todo esse processo, inclusive na reunião inicial, para ele entender como isso vai funcionar e como que ele vai fazer parte. E ele acha muito legal. Então eu mando o roteiro do cronograma, se ele vai ter gravata ou não, se vai ter retrô ou não, se vai cumprimentar de mesa ou não, o que que ele quer fazer, se ele vai dançar. Então o que acontece? Ele consegue entender que a festa dele vai ser da forma com que ele pensa, do que ele planeja, do que ele imagina. Então isso é muito bacana. Olha, escrevo tudo que tem no meu trabalho e deixo esse papel com eles. Muito legal também. Acho que é bem bacana a gente pensar dessa forma. Adoro, ó, muita gente falando que o papel é garantido e leva tudo na pasta. Então isso é importante, então é uma forma de planejamento. E como que eu planejo os eventos? De acordo com o tempo de cada um. Por quê? Eu gosto de perguntar para o cliente, porque tem cliente que ele vai pegar e ele vai querer acompanhar, tipo, eu vou fazer todo o meu planejamento nas minhas férias. Então, por exemplo, eu fechei uma noiva no início do mês e ela vai ter férias em agosto. Então, o que que ela quer? Fechar todas as pendências em agosto. Então, o que que eu fiz? Eu cobrei tudo que ela já fechou, para eu já começar a montar o roteiro dela. Já coloquei ela no sistema, então ela já tem o aplicativo, ela já consegue saber. E daí a gente já vai conseguir planejar. Eu vou organizar tudo para agosto. Então o que que eu faço? Quando o cliente tira férias, eu separo tipo 3 dias para atender o cliente full time. Então a gente vai marcar a reunião manhã, tarde e noite. Então daí a gente já consegue finalizar. Ou já marca seguidinha. Ou então marca, inclusive no meu escritório, o fornecedor vai até lá. Então, primeiro chega o decorador, depois chega não sei que tal coisa, depois chega não sei tal coisa. Então isso facilita. Um processo administrativo que eu falo que eu gostei muito de fazer é a parte de degustação de bolo e doces. Então, assim, o meu cliente ele não vai degustar bem casado muitas vezes na casa dele, exceto nesse período de pandemia. Normalmente eu marco a reunião com o cliente e o cliente já degusta de 3 a 4 marcas de uma única vez. Então ele consegue fazer análise do visual da embalagem, do bem casado aberto, do cheiro, e ele consegue provar e o tamanho. Então ele faz uma análise completa. O que acontece? Ele termina a reunião já sabendo qual bem casado ele vai escolher. E eu só passo o valor e qual é qual depois, tá? Então eu trabalho de uma forma muito transparente, o cliente vai escolher pelo sabor, pelo gosto, pelo visual, por aquilo que ele gosta. Aqui, ó. Então, Marli, mas é isso. Eu tenho certeza que eu também tenho esse diferencial e isso super funciona. O pai de uma noiva falou na reunião de alinhamento que eu ganhei eles por anotar tudo. Que nenhuma que ele foi fez isso. Ele achou muito atencioso. É isso. Eu dou o meu melhor em todos os meus atendimentos. Tem gente que fala assim, mas na primeira reunião você já faz o briefing? O meu formulário de atendimento é mais completo que briefing de muita gente. E por que eu prefiro fazer? Para entender o perfil da festa, entender tudo que o cliente quer. Porque tem muita cliente que vai chegar, eu quero um orçamento pequeno, que minha festa vai ser simplesinha. Daí você vai ver, o cliente contratou pista Paris, contratou cabine de fotos, contratou sorvete gelato, contratou recepcionista,
de personagem, contratou um monte de coisa. É uma festinha simples e barata? Não. O cliente muitas vezes não está valorizando o seu trabalho. Então a gente tem que entender tudo isso, a gente tem que analisar tudo isso. Então é isso que eu faço. Por isso que eu faço a questão no papel. E por que eu gosto de registrar tudo isso? Eu consigo saber quantos atendimentos eu fiz, quantos atendimentos eu fechei. E eu consigo analisar tudo isso. Por quê? Porque muitas vezes, a nossa falha tá onde? Tá na captação, tá na questão de agendamento, tá na apresentação, tá onde? Muitas vezes a gente não sabe. Se a gente começa a colocar tudo no papel, a gente consegue saber. Se eu sei quantos pedidos de orçamento eu passo... Então, olha, boa pergunta, Ká. Se eu monto um calendário para os noivos ou se eu sigo o app. Eu formatei o app para as minhas necessidades. Então, por exemplo, ontem eu estava no formulário da Zap Wedding. O formulário de 15 anos vinha com 23 perguntas. Ontem eu terminei de editar o meu e ele ficou com 48. Então, são 48 atividades que a gente vai fazer para fazer uma festa. E tem cliente que vai usar todas? Não. Então, a gente vai alterando. Então, eu crio o calendário de acordo com as datas. Antigamente, quando eu não tinha aplicativo, o que eu fazia? Eu montava a agenda do noivo mês a mês. Então, eu montava aquele calendário do Excel. Então, cada aba era um mês e eu colocava todas as funções. Hoje em dia, o aplicativo já faz isso. Então, eu não preciso fazer essa agenda. Então, eu programo lá e já faço. Dri... Não esqueci do nosso café, viu, Dri? É que a semana passada foi corrida, mas a gente já agenda. Porque a gente vai tomar um cafezinho e colocar os papos em dia. Então, o que eu faço? Eu planejo dessa forma. Maíra, o meu cliente não quer fazer... Imagina, que ótimo que você estava em atendimento. É melhor você ver a live depois do que atrasar o atendimento. Então, isso é bem bacana. O que eu faço? Maíra, não quero baixar o aplicativo. Ok. A noiva não precisa baixar o aplicativo é para eu orientar. Então, o que eu faço? Segunda-feira, eu abro o aplicativo do Zap Wedding, eu vejo tudo que eu tenho para fazer na semana. E daí eu mando mensagem para cliente, ou por WhatsApp ou por e-mail, do que a gente tem que fazer. Então, eu acho que facilita para o cliente dessa forma. Boa pergunta, Andréia. Tentei usar o Trello, inclusive com meus clientes, não rolou. Então, eu acho que super funciona. Mas para mim seria uma tarefa a mais, além do que eu já estou utilizando. Então eu estou deixando só o Zap Wedding. Mas para quem não tem nenhum sistema de gestão de eventos, o Trello super atende, super funciona. Você consegue criar a sua agenda, compartilhar com os noivos e interagir com eles. Então eu acho que é super válido. E daí a gente vai fazendo dessa forma. Então, por exemplo, o que o cliente já tem? O cliente tem espaço, buffet, parará. O que eu explico para o cliente? Que cada cliente vai ter uma necessidade. Como assim? É pago, eu tenho um cupom de desconto que dá 25% de desconto, de 90 e pouco sai por 60 e pouco. Ou 90 e muito sai por 60 e muito. Mas sai menos de R$70 por mês, tá? Tem alguns outros aplicativos também, então depois até faço um post sobre eles. Que ótimo, Raíza, é muito legal. Eu falo que a gente aprendeu a usar as ferramentas, facilita muito e nos ajuda muito. Então, o que eu entendo? Eu entendo o perfil de cada cliente. Por quê? Teve cliente que chegou em mim e falou assim, Maíra, meu foco é decoração. O meu sonho é tal decoradora. Beleza, o sonho dela era tal decoradora. Mas essa decoradora começava em 60 mil projetos. Ela falou, Maíra, meu sonho é tal decoradora, mas eu sei que ela começa em 60 mil e eu posso gastar até 40 mil. Um cliente que chega pra você falando que quer gastar 40 mil, não é uma verba pequena para decoração. Mas aquela decoradora não atendia. Então, qual que é a prioridade dessa noiva? A decoração. Então, a gente vai focar na decoração. Tem cliente que chega e fala o quê? Boa pergunta, já chegou aí, Dantesco. Tem cliente que chega e fala, minha prioridade é foto e vídeo. Então, a gente vai começar por foto e vídeo. Tem cliente que fala, minha prioridade é tudo. Então, a gente vai começar pelo quê? Pelo que tem datas únicas. O que tem data única? Decoração tem data única? Muitas vezes não. O decorador, às vezes, consegue fazer 2, 3, até mais festas. Fotógrafo tem data única? Tem. Banda tem data única? Tem que ter.
Banda que faz mais de um evento por data, eu não trabalho mais. Já trabalhei e deu problema por quê? Um cantor foi para uma banda, a outra foi para outra, e a noiva ficou frustrada porque ela não tinha. Então, são informações que a gente tem que ter. E mesmo com todas essas reuniões, o cliente não preenche, não responde. O que fazer? Eu faço a reunião final. No meu contrato, Dantesco, tem uma cláusula que fala que eu não sou responsável pelas informações que o cliente não me forneceu, se algo de errado acontecer no evento por falta de informação. E eu gosto de ler todo o contrato com o meu cliente, tá? Então é muito importante a gente frisar tudo isso. E quando eu vou cobrar o cliente de algo que é importante, de não responder tudo, o que eu faço? Eu cobro pelo WhatsApp e pelo e-mail, tá? E daí o que eu gosto de fazer? Eu faço muitas vezes uma reunião online e já me ajuda muito. Então eu posso te ligar de vídeo 20 minutinhos e daí eu já faço essas perguntas. Então eu vou buscando esse tipo de recursos, tá? Então facilita muito. Teve cliente, eu gosto de fazer reunião com foto e vídeo para entender, então se tiver ensaio eu consegui ou até acompanho. Então a gente vai buscando fazer e eu explico para o cliente o porquê que é importante ele responder tal briefing. O que acontece? Muitas empresas de foto e vídeo não têm essa mania de mandar um briefing, um roteiro para o cliente. E a dica que eu dou também para você, que eu acho que vai ser bacana, manda o roteiro copiando a assessora, porque muitas das perguntas a assessora já sabe responder. Então, quando alguém de foto e vídeo manda um briefing para os meus clientes, eu começo a preencher e vou tirando as dúvidas e vou preenchendo e mando para eles aprovarem. Então, isso facilita, tá? Então, eu busco trabalhar de todas as formas possíveis. E explicando mesmo o que vai fazer falta para o cliente. Por quê? Porque às vezes a gente não é obrigado a saber, os pais são separados, se dão bem? Às vezes se dão, às vezes não. Então a gente tem que entender isso e deixar isso claro. Então daí eu vou começar o processo de planejamento do cliente de acordo com aquilo que para ele é mais importante e tem que ser fechado. Ou seja, eu não vou fechar os docinhos antes de ter o buffet fechado. Eu não vou fechar o bolo cenográfico antes de ter a decoração fechada. Por quê? Muitas vezes você vai fechar a decoração inclusive dá o bolo. Então eu não atravesso isso. Eita, então, Dantesco, tô colocando prazo de tudo na vida. Já aconteceu também da noiva querer mesas marcadas e mandar na sexta-noite e querer que eu fizesse as mesas marcadas no casamento que seria na hora do almoço de sábado. Então tudo isso eu coloco no contrato. Então faça isso, eu sugiro que você tenha que fazer o quê? Crie e-mails de dicas para os seus noivos, tá? Então como que vai ser esses e-mails de dicas, já que você é fotógrafo? No primeiro e-mail você vai mandar os boas-vindas, depois que ele preencher os contratos, dando as orientações. Depois você vai mandar um e-mail explicando o que é bacana para o ensaio de fotos, com dicas de como montar os trajes, de uso de acessórios, de dia, de horário, de local. Tudo isso você pode fazer em e-mail. E depois você vai explicar da importância do briefing, da questão do prazo, de responder. Então, assim, é muito importante a gente deixar o cliente claro, deixar claro para ele que o casamento dele tem que ser prioridade para ele também, não só pra gente. Se ele quer que a gente priorize o evento dele, ele tem que deixar isso claro. Muitas vezes a gente não tá conseguindo deixar isso claro. Então, olha, por que eu mando um briefing? Eu mando um briefing porque quanto mais informações eu tiver, mais redondo vai ser o seu trabalho, o meu trabalho, e o melhor vai ser o seu resultado. Então, deixar tudo isso claro e cobrar muito tempo antes. Então, eu coloco, por exemplo, 15 dias antes, tudo já tem que ter sido enviado. O que já aconteceu comigo muitas vezes, tá, Dantesco? O profissional mandar na semana do evento esse briefing. Gente, briefing de foto e vídeo, pra mim, pode ser mandado 15 dias antes, tranquilamente. Serve, com certeza serve. Por quê? Vamos falar de organização de doces, quando eu falei que eu faço a degustação. Tem gente que manda uma degustação linda, mas não manda tabela de valores, não manda descrição de doces. O que eu gosto muito? Que embaixo de cada doce tem o número ou o nome do doce. O cliente tem que saber. Tem pessoas que têm paladar? Tem pessoas que têm paladar, mas nem todos têm o paladar. O que eu já vi? A pessoa manda a caixinha de doces e em cima tem uma lâmina de vegetal onde tem o nome de todos os doces que estão ali. Ótimo. Já vi embaixo da forminha também.
E já vi gente que manda tabela com a foto do doce. Tudo isso ajuda. Mas tem gente que manda degustação de doce sem nada. Daí a pessoa não se ajuda, né, produção? A pessoa não se ajuda. Então é muito importante a gente entender como cada um trabalha e como tudo isso funciona, tá? Então, quais são os processos administrativos que a gente vai fazer? Eu vou fazer a degustação às cegas. Como que eu faço? Normalmente, a degustação de doces é interessante fazer na casa do cliente, chamar ambos os pais ou mais pessoas, porque a gente consegue comparar os 3 doces e a pessoa definir. Maíra, eu acho que vai ser muito cansativo, então o que eu faço? Eu marco para cada dia entregar um. Como que eu faço isso? Agendando com os fornecedores com 15 dias de antecedência. Então é aquela questão de planejamento. Maíra, vai ter custo. Ótimo. Eu fiz uma degustação da forma com que você sugeriu, não rolou, muito limitadas. Ficam segurando a tabela. Gente, o que eu acho que é importante? O fornecedor tem que se ajudar. Então, por isso que eu falo que muitas vezes, Aline, o fornecedor nunca vai ser parceiro, sempre vai ser apenas um fornecedor. Por quê? Ele tem que passar a tabela. Gente, qual o medo de passar a tabela para a assessora? Se você está pedindo a degustação é porque você quer indicar ele, você quer trabalhar com ele. Mas o que as pessoas têm que entender? Que a gente sempre trabalha com 3 indicações por segmento. Não é porque é foto, não é porque é doce. É porque tem que ser assim, o cliente tem que ter liberdade de escolha. E isso faz parte também do nosso planejamento, né? Mas é aquela questão, Aline, o que eu sugiro? Não funcionou? Beleza, vamos funcionar da melhor forma. Então, o que aconteceu, por exemplo? A cliente foi pegar uma degustação de doce personalizado no sábado. Daí a cliente falou pra mim, Maíra, eu gostei de tal e tal. Eu falei, que legal. Você tirou foto? Ela, não. Daí eu já falei pra doceira. Fui chamar a doceira. Oi, tudo bom? Você tirou foto? Maíra, tirei, ó. São esses os doces. E daí a cliente assinalou. Então, o que eu tenho que fazer? Quando o cliente for fazer uma degustação sozinha, eu oriento. Olha, tira a foto, anota. Eu faço uma fichinha de análise de doces. Daí a pessoa fala, Maíra, você faz fácil pra pessoa conseguir comparar. Carla, concordo super. Por isso que eu acho que é importante a gente tirar um dia para conversar com aqueles fornecedores que a gente quer ser parceiros e explicar como a gente trabalha. Vamos pro próximo, Aline. Não deu certo? Vai pro próximo. Por quê? Porque a gente tem muito fornecedor para conhecer, sempre vai ter alguém que vai nos atender bem e a pessoa tem que entender. E aquela questão de fazer junto, sabe? Então, por exemplo, não vai funcionar dessa forma? Beleza. Como que é a forma melhor para vocês? Entendeu? Então a gente tem que entender. Olha, porque facilita, mas a gente consegue marcar, por exemplo, um dia você, um dia o outro? Então, tipo, eu consigo fazer com que a sua degustação seja entregue na sexta? Não, eu consigo fazer com que a sua degustação seja entregue no sábado? Então, crie processos que facilitem para você. Exato, Elíbia. O nosso trabalho é orientar, assessorar, orientar e facilitar. Facilitar a nossa vida, facilitar a vida do cliente, facilitar também a vida do fornecedor. Se ele não está entendendo isso, é uma questão da gente sentar e conversar. Sentou, conversou, não adiantou? Próximo. Gente, não dá murro em ponta de faca. Na vida, a vida tem que ser leve. A gente tem que facilitar. Ângela, eu acho que a gente vai ter que fazer uma outra live depois, continuando falando da parte de planejamento. Porque, acabou o tempo, eu tenho 1 minuto. Gente, quem quiser, compartilhe essa live com os amigos. Ela vai ficar salva. Desativei os comentários só pra vocês tirarem uma fotinha. Essa é uma das camisas que eu usei no meu ensaio de fotos. Fiz até um videozinho, eu vou postar as fotos essa semana ainda. É porque eu recebi mais de 200 fotos e eu gostei de todas. Tem gente que pergunta por que eu peço pra marcar. Na verdade, é pra mostrar pras outras pessoas também o trabalho que eu tô fazendo, a divulgação. Então, acho que isso é muito importante. Ontem eu lancei uma nova versão do curso que era o Caminho das Pedras, o curso intensivo para organizadores de eventos. Ele serve tanto para quem está começando quanto para quem já está na área. Então o link está na bio. Então aproveitem quem não se inscreveu, o valor tá ótimo e aguardo vocês. Que ótimo, Elíbia, fico muito feliz. Gente,
15 segundinhos restantes. Quem tiver dúvida sabe, tem meu WhatsApp, é só me chamar, a gente vai conversando, tá bom? Um beijo, uma ótima semana. Eu vi, Evelise, fiquei super feliz. Ih, vai acabar meu tempo.